Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova do Enem. A questão da vez é a questão de número 98 da prova do Enem de 2023. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução? Questão 98 diz o seguinte: o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho, quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão. Então, gente, para que a gente possa entender o que vai acontecer com o brilho da lâmpada, a gente precisa entender o que vai acontecer com a corrente elétrica que vai circular exatamente em cada um desses elementos. E aí o que a gente pode observar? Que o circuito ele está associado em paralelo. E aí isso, o R e o LED, né? A lâmpada aí. L1 associado à resistência R, L2 associado à resistência R, assim como o L3 também está associado a R. Aí o que nós vamos fazer primeiramente? Observar o seguinte, que quando ele fala no problema, a gente tem que a resistência equivalente é exatamente a soma desses 3 carinhas. Vamos supor, por um acaso, que a resistência desse cara também fosse R. Então vou dizer que as lâmpadas são iguais e todas elas também é R. A associação em paralelo disso aqui vai dar exatamente quanto? Ficaria no caso a resistência equivalente vai ser o valor de um só dividido pela quantidade. O valor de um só é o próprio R dividido pela quantidade, que vale 2. Ou seja, a resistência equivalente aqui de cada um desses 3 aqui seria R sobre 2. Só que quando eles estão em série, a resistência equivalente vai ser exatamente igual a quem? A soma das resistências. Então, R1 mais R2 mais R3. Aí no caso, o R1 vale R sobre 2, assim como o R2 também vai valer R sobre 2, assim como também o terceiro vai valer R sobre 2. Aí agora o que nós vamos fazer então? É fazer a soma, né? Aí aqui é uma adição, denominadores iguais, então repete o denominador e adiciona os numeradores. Então R mais R mais R vai dar exatamente 3R. Quando a gente utiliza a equação do Uri, né, que é a equação da DDP, DDP é igual a resistência multiplicado pela corrente, a gente aqui vai ter uma DDP e vai ter essa resistência e uma corrente que eu vou chamar de I1. Vou só comparar, por isso que eu vou deixar de início do jeito que está aqui. Aí agora o que foi que ele mencionou? Que se após a queima de L2, então a lâmpada queimou, o que vai acontecer? Então não temos mais esse cara aqui, esse cara deixa de existir. Por deixar de existir, a gente continua tendo a resistência equivalente de L1 associada a L1 e associada a L3, como sendo R sobre 2, mas agora vai ser adicionado a R. Então o que vai acontecer agora? Ó, a resistência equivalente vai ser R1 mais aí o R2 eu vou chamar de R2' mais o R3. Aí a resistência equivalente vai ser o R1, que é R sobre 2, mais o R'2, que é o R, mais o R3, que é R sobre 2. Aí agora a gente faz o MMC, né, que no caso vai ser o próprio 2, já que o único denominador diferente de 2 aqui é o 1. Então vai ficar 2, 2 dividido por 2 dá 1 vezes R dá R, mais aí esse R que não tem o denominador, acabei de falar, vale 1, né? Então vai ficar 2 dividido por 1, que dá 2 vezes R dá 2R, mais 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes R dá o próprio R. Aí aqui no caso vai ficar R mais 2R mais R, que dá exatamente 4R dividido por 2. Aí percebam que aqui eu vou chamar de resistência equivalente 2 e o lá de cima eu vou chamar de resistência equivalente 1. Aí percebam o que vai acontecer agora, ó.
A resistência equivalente 1, ele deu 3R sobre 2. Já a resistência equivalente 2 deu o valor de 4R sobre 2. Com isso, a gente consegue perceber o quê? Que quem é maior aqui na história? No caso, a gente percebe que a resistência equivalente 2 é maior do que a resistência equivalente 1. Isso significa dizer o quê? Que como a gente tem que ter uma igualdade, porque a fonte de energia ela não muda, né? Que no caso aí é a pilha. Então nós vamos ter que aqui é o R2 multiplicado pelo I2 e o primeiro vai ser R1 multiplicado por I1. Aí a gente pode notar que a resistência equivalente de 2 ela aumentou em relação a R1. O que isso significa dizer? Que R e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Então, se o R aumentou, o I vai ter que diminuir. E aí, gente, se a corrente diminui, significa dizer o quê? Que o brilho da lâmpada também vai diminuir a sua intensidade. O que significa dizer que o nosso item correto, então, é exatamente o item C, de criatura divina da humanidade, beleza? Então, pessoal, percebam que uma questão de circuito elétrico, fazendo menção à associação de resistores, é um assunto muito pertinente à prova do Enem. O Enem adora cobrar essa parte também dentro dos assuntos, que é a parte de circuito elétrico. Então, espero que tenha gostado dessa videoaula e que, acima de tudo, que tenha lhe ajudado a entender um pouco mais da física. Um forte abraço para você, beijo no coração, fica com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!